Olá, gurias! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Gurias do Vinho sobre espumantes brasileiros. Bebida maravilhosa que tem fãs no Brasil e no mundo e que foi servida inclusive para a Rainha Elizabeth. Pois é, Alexandra, as borbulhas brasileiras nos dão tanto orgulho, não é mesmo? E eu posso afirmar para vocês que ela tem apreciadores e curiosos até mesmo aqui na Itália, de onde eu estou falando nesse momento. Eu sou a Andréia Debon e é uma alegria ter você aqui. E eu sou a Alexandra Arnovich e falo de Porto Alegre, Brasil. E é uma alegria ter também nosso primeiro apoiador do Gurias do Vinho, as Gurias dos Espumantes da Courmayeur, no Vale dos Vinhedos, na Serra Gaúcha. Aliás, vale a pena seguir o Instagram, @Courmayeur do Brasil, para vocês acompanharem as novidades e informações da visitação e pacotes, enoturísticos da vinícola, que também tem restaurante. Legal. Bom, Ali, vamos dar o start então na história do espumante brasileiro? Lá no episódio 8, nós viajamos juntas pela capital do espumante brasileiro, Garibaldi. E foi lá que começou, toda a história do espumante brasileiro, Ali? Pois então, André, o espumante brasileiro tem quase 110 anos. Muita história pra contar, mas a gente não vai contar ela sozinha, Nós temos hoje 3 convidadas, 3 super convidadas. Hoje o nosso episódio tá cheio de mulher, E sabe que aqui a gente convida mulheres pra fazer parte desse momento de convivência entre vinho, passeios, enoturismo, Ali? Sim, primeiro vamos conversar com a enóloga e especialista em enoturismo, Maria Amélia Duarte Flores, da Vinho e Arte. Ela tem um estudo sobre o primeiro centenário do espumante e depois nós vamos conversar um pouco com quem representa a nova geração dos espumantes no Brasil, as irmãs sócio e proprietárias da vinícola Courmayeur, Thalita e Gillian Nicolini Vercelletti. Bora lá então, Alexandra, por um mergulho na taça dessa edição? Já pega a tua taça de espumante brasileiro e vem brindar com a gente. Tchim, tchim! Tchim, tchim! Meninas, gurias, O primeiro espumante brasileiro, ele foi elaborado lá em 1913 pelo imigrante italiano Manuel Peterlongo. Eu acho que quem gosta de espumante já deve ter ouvido falar da vinícola Peterlongo, que é lá de Garibaldi, E aí, naquela época, esse espumante foi elaborado pelo método champenoise. E o que é esse método champenoise? É quando a segunda fermentação, ela acontece dentro da garrafa, E na época ele criou um método, que ele já era elaborado na região de Champagne, na França, Então, nessa época, as estrelas francesas de Dom Perignon ganhavam a vez nos solos tupiniquins aqui do Brasil, E o engenheiro agrícola Manuel Peterlongo previa o que viria a ser reconhecido anos depois, que a nossa Serra Gaúcha, tinha o clima temperado, o clima ideal para a elaboração do espumante. Pois é, como já falamos no episódio 8, a produção do primeiro champanhe nacional iniciou com a Peterlongo por volta de 1915. E quem vai nos contar agora um pouco dessa história é uma das convidadas desse episódio, a enóloga Maria Amélia Duarte Flores, da Vinho e Arte. Um prazer enorme te ter aqui no Gurias do Vinho. Olá, gurias, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Eu sou enóloga e sou garibaldense raiz e antes de qualquer estudo sou completamente apaixonada por esse assunto, porque eu vivi essa história, como quase todo mundo de Garibaldi tem algum pezinho no vinhedo, na cantina, seja pelos nossos ancestrais, seja pelas histórias das nossas infâncias, adolescências. E quando tive a honra de mergulhar nessa história, eu sempre falo que ela foi só uma organização de pensamentos, de informações que a gente já tinha. Então, o espumante aqui no Brasil e em Garibaldi, ele tem uma premissa, como tudo que envolve a imigração italiana: construir uma nova vida, viver novos sonhos, novas oportunidades. E uma das primeiras desconstruções que eu fiz na minha cabeça foi tirar a imagem do imigrante idoso, cansado, triste, mas pensar em pessoas que eram, na sua maioria, jovens, ambiciosos, que fugiram dessa guerra, dessa fome, de tudo que estava acontecendo na Europa e queriam realmente fazer um novo país. E nesse novo país, nessa nova América e tudo, a vontade de ter a vida que eles tinham lá nos seus áureos tempos. Então, hoje, fiz esse trabalho com a Peterlongo 10 anos atrás, mas eu vivo essa história diariamente e tenho estudado muito a história do imigrante que recebeu lote aqui e tal. Os sonhos eram os mesmos. A gente quer ter uma identidade, a gente quer ter as coisas que nós gostamos. E eles não conseguiam viver sem a cultura do vinho
vinho, porque o vinho é parte da vida deles. O dia que colhe, o dia que esmaga, o dia que engarrafa. E o espumante passava por esse momento também, principalmente nos que vinham do tal Império Austro-Húngaro, os tais tiroleses. Então Garibaldi tem essa diferença em relação às demais colônias, por ter recebido uma, entre aspas, elite, porque chegava aqui a mentirada era igual para todo mundo, da imigração. Dentre eles tinha agrimensores, tinham várias pessoas assim. E o Manuel Peter Longo, lá na Europa, era acostumado a tomar esses produtos com bolha. E aqui, então, começou a fazer as primeiras tentativas, ao que a gente acredita, antes de 1900, por algumas anotações que tem na Casa da Família. Vai ter a chegada dos maristas, que é um pedido dos imigrantes que tenham padres que saibam trabalhar bebida, porque já tinham chegado as freiras, que eram as professoras, os capuchinhos, que até hoje são tipo um psicólogo, um líder, etc. E vai ser esses maristas que vão dar, digamos, alguns toques e juntos vão abrir os olhos aqui. Mas o Peter Longo já tinha estudo há muito tempo. A gente tem um material maravilhoso na casa de um dos herdeiros da família, que fala de champanhe em 1899. Só não se fala se era dele, se era importada, ou se eram receitas que os imigrantes inventavam com bicarbonato, essas coisas. Mas enfim, o que se tem de mais bonito é que em 1913 a gente tem a tal da exposição de uvas de Garibaldi, que eram festas estimuladas pelo governo na época para mostrar que as colônias deram certo. E lá se tem um certificado de um moscato tipo champanhe. Então, se era uma fermentação única, provavelmente era, porque não se tinha equipamento, era um produto com gosto de safra, porque era fevereiro de 1913, então a gente sabe que é a safra que está acontecendo, ou que teria ocorrido, e se sabe que era doce. Tanto que depois, os registros do Armando Peter Longo vão falar do equipamento para o Brute chegando em meados de 1930. Mas é uma história incrível, porque era uma visão diferenciada, eles já tinham livros de marketing, eles já tinham livros de como fazer as coisas, muita tecnologia, tudo baseado no sonho de uma pessoa. Isso que eu acho mais incrível. A gente pode dizer, então, que o primeiro espumante brasileiro, né, na ocasião champanhe, que era chamado, isso. Ele foi apresentado em 1913. Isso. Esse é um dado concreto, assim, mas tem-se informação de que já antes se fazia esse produto, então, só que ele foi, digamos, apresentado oficialmente em 1913. É que a gente tem esse evento que vai acontecer, e eu fiz essa pesquisa muito a fundo, com dados da hemeroteca digital, tudo, em que se tem os relatos de como essas festas aconteciam. Então esses irmãos maristas aí, eles degustavam, eles eram tipo avaliadores, por isso que eu imagino eles quase como consultores. Eu tenho lido muito livro dos capuchinhos também, então eles andavam muito junto com a comunidade. E eles vão dar esta medalha de ouro ao Manuel Peter Longo. Então é a primeira vez que a gente tem um documento falando da produção disto em Garibaldi. Eu tenho a impressão que muitas coisas foram feitas antes. E quando que o espumante começou em 1913, a gente tem esses primeiros registros. E tu acha que a produção começaria assim, sem ser doce, de outras, né? Ela ganharia força a partir de 1930? 1930. Isso, porque a gente tem todo um imbróglio ali, uma confusão, porque tudo era vendido via sindicato do vinho. Então não se tem muito registro das empresas, mas elas eram obrigadas a passar por este sindicato que gerou a Sociedade Vinícola Rio-Grandense em função de taxas, impostos e controles. Mas a gente já vai ter empresas como Miquelon de Caxias, tudo trazendo o método Charmat, inclusive nessa época, 1930, 1940. Também teve aquele período que empresas multinacionais também vieram de fora. Daí já nós estamos pulando lá para 70, é isso? 70, 80. Outro grande marco ali dos espumantes, né? Seria um grande marco dos espumantes. E acho que um outro ponto muito importante era a proximidade do Getúlio Vargas com a Serra Gaúcha. E isso fazia com que nos anos 30, 40, principalmente no furor ali da Segunda Guerra Mundial, a produção, entre aspas, do tal champanhe brasileiro fosse exportada até para os Estados Unidos. Então eu sempre imagino que o grande auge da imagem dos produtos brasileiros, claro, com todas as controvérsias da era Vargas, é nos anos 40, 50, que vamos ter assim essa coisa até internacional. E a gente vai ter a consolidação da Festa da Uva de Caxias a nível nacional, ou seja, a Serra Gaúcha assume o papel perante o mundo como produtora de vinho, e não mais como uma produção de subsistência dos colonos. E aí tudo começa a acontecer. Só que o que é fundamental, que serve até como conselho, como autoajuda, como tudo, é pegar o sonho de um rapaz imigrante que foi jogado aqui no meio do mato e que transformou a vida
o pensamento, a imagem de um país inteiro 100 anos depois. Nossa, se a gente for ver, né, é uma história maravilhosa, porque... Surreal. Imagina pra ele, né, porque o pessoal aqui na Europa, o pessoal vive mesmo a cultura do vinho, porque pra eles isso tem, né, mais de 2.000 anos. Então, chegar num lugar que não tem nada, sim, e aí tu ter isso no sangue, assim, pra poder ir atrás, estudar, enfim, trazer a cultura do cultivo da uva e elaborar o espumante, que era a bebida que tu apreciava, e mudar mesmo todo um conceito, é fantástica, assim, a história. Então nós temos o marco, então, Peter Longo, a Era Vargas, os anos 50... Os anos 70, a chegada... Me ajuda, Maria Amélia, porque eu tô colocando isso aqui pra ajudar as gurias, a quem tá nos ouvindo, se situar, né? 1913, ali, Peter Longo começando a fazer o primeiro champanhe, espumante brasileiro. Depois, nos anos 50, a Era Vargas dando muito valor ao produto nacional, né? Nosso espumante começando a aparecer. Exato. A década de 70, chegando empresas multinacionais aqui, porque, obviamente, eles já viram que nós tínhamos um terroir bom para isso, né? Essas empresas, eu não sei se tu quer citar, mas eu acho que são a Chandon, Jorge Aubert. A Jorge Aubert é antes. Martini Rossi. Isso. A Jorge Aubert, Martini Rossi. E teve até a californiana Almaden, né? Que hoje pertence ao grupo Miolo, que também chegou mais ou menos nessa época. Eu acho que é isso, né? Exato. Sim, eles já estavam vendo terras antes. A gente tem registro, por exemplo, da família Cinzano Martini visitando a Peter Longo nos anos 30, 40, já em busca de informações. Então, existia alguns medos do mundo. Filoxera, Primeira Guerra, Segunda Guerra, tudo que estava fazendo com que eles abrissem os olhos para outros lugares. E no caso, assim, da Chandon, que eu acho muito marcante, até dessas duas empresas aí que eu gostaria de ressaltar. A Chandon, ela tem um peso de tecnologia, de pessoas, de padrões, que para mim é um dos mais belos que alguém poderia ter feito pelo vinho brasileiro. Porque uma das pessoas que a Chandon trouxe foi o jovem Mário Gaissi, que aceitou vir para o Brasil nos anos 70, 80, para essa implantação. Então eu sempre fico falando com os meninos da Gaissi lá, se o pai deles, por algum motivo, tivesse dito, não tô afim de fazer esse estágio e esse trabalho no Brasil. Não quero. Gente, assim, o poder que uma pessoa tem de transformar a sua região e a sua linha do tempo, né? A sua continuidade. E uma outra pessoa que a gente não pode deixar de falar, fala de multinacionais, é o seu Adolfo Lona. Que assim, hoje, essa semana eu falei com ele, tem assim uma visão de consumidor, um carinho em educar as pessoas, a ideia da FENACHAMP, botar todo mundo na confraria de Lantier, o projeto dos vinhos tintos também, Barão de Lantier, que é único. Então, uma das grandes pessoas do mundo do espumante, sem dúvida, é o seu Adolfo Lona. E voltando um pouquinho, Maria Amélia, hoje entra muito essa questão da valorização da mulher, né? E até mesmo nesse episódio aqui, depois a gente vai falar com duas mulheres que hoje estão à frente de uma das grandes produtoras de espumante de Garibaldi. Então a gente fala muito da valorização da mulher. É que na época o seu Armando Peter Longo, ele valorizava muito o trabalho das mulheres, né? E tem uma história por trás disso. Tu, Maria Amélia, que estudaste um pouco toda essa história da família. Sim, essa história ela fluía pra mim e depois eu fui entender por quê. O seu Armando tem mulheres, 9 irmãs, depois 2 filhas, 6 ou 8 netas, agora se eu não me equivoco. E sempre acreditou que o champanhe era a indústria das mulheres, porque elas fazem tudo por amor. E eu me arrepiei num dia que peguei um livro de 1930 lá na vinícola, que tinha uma marcação numa página. E era Marketing de Vinos. A página era La Mujer en el Mundo del Vino, 1930. Nossa, incrível. Então a gente acha que está fazendo grandes descobertas hoje. O que acontece é que nas antigas épocas, e se a gente passar pela história mais a fundo, Viúva Clicquot. Pensa que uma mulher, para ter uma marca em seu nome, tinha que sair a palavra viúva. E não podia casar porque ela ia acabar perdendo isso. Então, é assustador. Não, é uma coisa assustadora.
Então, essas mulheres, geralmente, elas não eram preparadas para assumir a empresa. Elas eram preparadas a achar um bom casamento que assumisse. E isso é um grande problema. E é bom ver as meninas aí que são bem empenhadas. A Courmayeur, por exemplo, é uma empresa que cada dia mais se destaca, produtos bons, relação custo-benefício, e ver que sim, somos as responsáveis por essas mudanças. Mas no caso da Peter Longo, a gente tem fotos históricas das mulheres na linha de produção e no vinhedo. E na maioria, minhas tias-avós. Então eu ouvi essas histórias, essas fofocas desde criança. Eu acho que vamos chamar aqui as gurias, né? Pra já entrar nesse bate-papo, né? Thalita, a Gillian, tudo bem? Meninas, talvez vocês que a gente, né? Vamos interagir nesse bate-papo. Eu chamo a Thalita, talvez, se ela já ouviu falar todas essas histórias que a Maria Amélia nos trouxe, por parte do pai, da família, toda essa história que liga Garibaldi ao espumante. Olá! Primeiramente, é muito bom estar aqui, né, conversando com vocês. E estava mesmo ouvindo agora a Maria Amélia e pensando, né, o quanto a gente escuta essa história, mas como esses detalhes, eles são enriquecedores. Essa história tão rica, tão cheia de informações que a Maria Amélia contou. Com certeza eu já ouvi, mas cada detalhe que ela trouxe aí me chamou a atenção. E como é legal a gente fazer essa associação com o trabalho que a gente faz hoje, né? Então a gente está aqui hoje num mundo totalmente diferente desse relatado por ela, dessa história, mas estamos aqui batalhando da mesma forma e sempre querendo fomentar, né, crescer no universo do espumante brasileiro e com, né, claro, a liderança feminina, no nosso caso. E eu acho que vamos chamar a Gillian, por exemplo, né, talvez se ela quiser compartilhar, porque a vinícola de vocês também tem uma enóloga, né, uma mulher que está à frente da elaboração dos espumantes, é isso? Como a Thalita disse, um prazer estar aqui participando com vocês. Nós, além da administração, então, somos as duas irmãs, temos a Thalita, a enóloga, mas quem toca a cantina, assim, que é o que faz a roda girar, é a Daisy. E também uma outra enóloga, eu digo, mulher que vale... ela tem o comando e sabe o que faz ali, né? Com certeza, ela é muito jovem, mas tem uma experiência e uma capacidade fenomenal. E aí a gente vai praticamente, assim, o número de homens aqui na empresa ele é bem reduzido. Não sei se pela nossa afinidade, pela forma como a gente organiza o jeito de lidar, ou mesmo o carinho, essa questão com os produtos, né? Que o amor e o empenho que as mulheres dedicam ao espumante são diferenciados. Eu acho legal situar, eu gosto sempre de situar a história, né? Que a Maria Amélia começou em 1913, a gente foi para a Era Vargas, depois a chegada das multinacionais e onde a gente está hoje, né, que é diante dessas novas empresas da nova geração, ou empresas mais antigas que a nova geração, e eu acho muito legal essa presença, isso é a nova era dos espumantes, né, com também a presença forte das mulheres. Não, a gente tem exatamente essa característica, né, a empresa ela foi fundada aqui justamente por uma multinacional, então que deu essa característica também dessa transição da época das multinacionais e depois pela administração familiar que assumiu essa questão. Claro, tem o nosso pai, que ele continua presente, mas todo o trabalho, desenvolvimento agora, principalmente desde que a Thalita se juntou ao time, eu já estou há vários anos aqui, tem um mercado muito grande, assim, para os espumantes nacionais e para o feminino, sabe? Tá bem diferenciado. Hoje tu percebe, de quando eu comecei no setor para hoje, assim, a presença de muito mais mulheres. Todas as atividades do setor, assim, tá bem interessante. A Maria Amélia também, né? Com certeza, bom, ela é uma referência aqui na região, né? Uma das pioneiras referências, assim, e quebrou muitos tabus, abriu muitas portas para todo mundo, né? Sim. E aí eu tava pensando assim, hoje eu tava aqui, né, trabalhando e tal, e aí eu vou recebendo material das assessorias de imprensa do Brasil, e aí todo dia eu recebo uma novidade, sabe, de uma vinícola que abriu um espaço novo de enoturismo, que abriu um novo roteiro, que abriu uma atividade nova, e aí eu fico pensando, nossa, mas que incrível, o Brasil tá explodindo, sabe, e aí quando a gente pensa, nossa, e saber que tudo isso surgiu a partir do espumante, né?
hoje, né, foi um espumante que trouxe tudo isso pra gente, assim, esse boom, essa alegria que a região vive, assim, é muito legal, sabe? Então, eu quis só fazer esse comentário, assim, né, Ali, pode falar. Não, eu ia falar mais ou menos isso, porque e aí eu ia aproveitar também e perguntar pra Thalita, porque eu sei que a Courmayeur recebe os turistas, né, os visitantes, e eu sei que elas estão com um projeto novo. Eu queria perguntar pra ela como é que é. Eu tô louca pra ir, até tô aqui com convite, e acho que semana que vem estarei por lá, mas eu queria que ela contasse pra quem tá nos ouvindo como é que é a recepção do turista aí na Courmayeur. Ah, que coisa boa, né? Está te esperando aqui, Alexandra. Então, assim, sim, a gente já iniciou com... nós somos... Apesar da empresa ser bem antiga, né, ela está com a nossa família desde 2003. Foi quando justamente o pai decidiu direcionar mais a produção da vinícola para a área de espumantes. Apesar disso, a empresa ser muito antiga, a gente é muito recente na parte do turismo. Então a gente começou a explorar essa parte mesmo, faz aproximadamente 3 anos, e claro, pegou esse período da pandemia. Então o que a gente traz hoje são sempre produtos novos na parte de visitação e degustação, porque é bem isso que a Andrea falou, a cada pouco está surgindo coisas novas. A gente tem que estar também acompanhando essa inovação que está acontecendo não só na parte produtiva, como na parte do turismo, né? Então, acho que essa questão o que as pessoas querem é viver, né? Ter boas lembranças dos locais aonde elas passam. Então, a gente está tentando trazer isso. Aqui a gente tem a opção tanto de visitação, que ela é numa temática diferente, toda numa temática de liberdade. E um grande diferencial da nossa visitação aqui é que a degustação ela ocorre ao longo do passeio. Então, a gente vai fazendo degustação em diversas paradas desse passeio, não só no final, né, depois de ter visitado a vinícola. E além disso, a gente lançou novas harmonizações que ocorrem no varejo, então, junto com o nosso bistrô, justamente para associar essa parte da gastronomia com a parte dos nossos vinhos e espumantes. Porque o pessoal tem procurado muito essa experiência ser vivida, que eu acho que essa inovação, é isso que a gente está tentando, então, trazer nessas experiências, né? Até, como a Gillian falou antes, da questão da empresa ser feminina, e a gente também, o pessoal que transita por aqui, né, no turismo fala, como é uma empresa delicada, né, em pequenos detalhes a gente vê cuidados, e eu acho que é por isso que a gente vai se entendendo com as mulheres, porque todas nós somos mais perfeccionistas, a gente vai falando a mesma língua e a coisa vai acontecendo naturalmente. Então, até no varejo, a gente tem a Ana Paula, que trabalha conosco no atendimento, que é ela que está recebendo todos os turistas ali, e assim como a Daisy, que está lá embaixo na parte produtiva. A nossa primeira experiência tendo uma enóloga mulher lá embaixo, é a primeira vez, e está dando super certo, tem funcionado super bem. E acho que é uma barreira que a gente quebrou até dentro da nossa própria família, né? Juntando os outros assuntos que vocês estavam falando ali. Porque nós somos as 2 irmãs e a gente tem um irmão mais velho. Então as pessoas estranham. Mas como assim, numa família italiana, não é o irmão que está tocando a frente da empresa? Então, como assim não é o irmão mais velho que está na empresa? Então é sempre uma explicação que a gente traz e que é uma curiosidade. Algumas pessoas até falam, achei que eram só vocês 2, não existia um homem. e isso é uma barreira que foi vencida até da nossa família, e a qual a Gillian sempre foi o braço direito, né, do pai aqui nos negócios, e ela foi abraçando e eu acabei vindo depois. Na questão, eu digo, da parte da enóloga, né, mulher, mesmo o nosso pai, ele também era um pouco resistente, não, é melhor a gente sempre ter um homem, dar mais respeito, o trabalho é pesado. Hoje eu acho que ele não troca. Hoje eu acho que ele não troca. Pois então, até porque a Daisy é super pra Frentex, assim, né? A Daisy, ela pega junto e ela é show. Gurias, eu queria propor um brinde, então, essas histórias maravilhosas construídas por mulheres, né? A Maria Amélia, que pra gente é uma referência aí pra quem começa a querer aprender sobre vinhos ou mesmo passeios, enoturismo, né? E as gurias aí fazendo um projeto legal, então eu convido vocês a um brinde aí, essa história de espumante com a gente aqui, né? Vamos fazer um brinde, gostaria de estar juntando as taças, mas isso não é possível, né? Nós estamos cada uma num lugar, né? Mas vamos lá, um brinde, então, saúde ao espumante e essas histórias maravilhosas construídas por mulheres.
Tchim-tchim. Então tá, tchim-tchim, gurias. Parabéns, que show. Bom, gurias, nós ainda temos muitos assuntos para falar sobre borbulhas nos próximos episódios do Gurias do Vinho Espumante. Foi uma honra ter vocês aqui conosco. Vai vir muitas dicas ainda para ajudar as pessoas a escolher e degustar a bebida. Agora nós estamos ouvindo aí um pouco da história, que é super interessante, falando com pessoas que produzem a bebida. E agradecer então a presença da Thalita, da Gilian, da Maria Amélia aqui no Gurias. É isso, né, Andréia? Obrigada pela presença, obrigado por enriquecerem, né, o nosso conteúdo que a gente elabora com tanto carinho e tanto eu, mesmo nesse momento da minha vida profissional, vivendo fora do Brasil, eu acompanho com muita alegria, sempre estive muito ao lado do vinho brasileiro, então obrigada mesmo por estar compartilhando com a gente tanto conhecimento. Obrigada às 3 gurias. Nós que agradecemos. Ao podcast e muito sucesso. Obrigada. Vocês merecem. Gurias do Vinho tem produção de América Podcast com o apoio da Vinícola Courmayeur na série de espumantes. Compartilhe e celebre. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Gurias do Vinho é uma produção América Podcast.